Boa tarde, galerinha do Fundamental, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Felipe e vamos lá para mais uma aula de musicalização. E nós vamos continuar a nossa série de estudos desmistificando os gêneros musicais, tá? E nós iremos hoje desmistificar um gênero que é muito popular na nossa região, um gênero que é muito popular na nossa cidade e muito popular no nosso país, tá? Até porque ele nasceu aqui, tá bom? Esse gênero musical, ele nasceu aqui no nosso Brasil, de preferência no nosso Nordeste. Hoje nós estaremos desmistificando o forró. Isso mesmo, estaremos falando sobre o forró. Esse gênero super alegre, super dançante, tá? Que assim como todos os outros gêneros possui uma diversidade cultural muito, muito grande, envolvendo não somente o contexto musical, né, rítmico, como também a dança, como também a arte, tá? E faz parte da nossa história, faz parte das nossas raízes como maranhenses, como nordestinos, como brasileiros, tá bom? E é muito importante que nós possamos ter acesso a esse conhecimento da nossa região, da nossa riqueza cultural, tá bom? A gente deixa muito de valorizar as nossas riquezas culturais, a gente deixa de valorizar os nossos ritmos, a gente deixa de dar atenção às nossas produções e acaba dando atenção para produções de fora, de outros países. E nós precisamos valorizar a nossa cultura, valorizar os nossos itens artísticos e entre eles os nossos gêneros musicais. E o gênero musical que é totalmente brasileiro é o forró, isso mesmo. Se vocês pararem para perceber todos os gêneros musicais que nós já estudamos na nossa série de estudos, né, de desmistificar os gêneros, todos eles até aqui, né, o hip hop, o funk, todos eles já foram ritmos existentes, né? Eles já existiram na América do Norte, né, em outros países e vieram parar aqui no Brasil. Mas o nosso forró, né, o gênero forró, ele é um ritmo que nasceu aqui no Brasil, né, e bem próximo da gente, aqui mesmo no Nordeste, nossa região nordestina, tá bom? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura rítmica, que é o forró. Bom, o forró, como eu já falei para vocês, ela é uma expressão artística genuinamente nordestina, totalmente nosso. Não teve mistura de nada, não teve mistura de ninguém, não veio de América do Norte, não veio de Ásia, não veio de Europa, não veio de lugar nenhum. Nasceu aqui no nosso Brasil, tá bom? Até onde eu lembro aqui, existem apenas dois gêneros musicais que nasceram aqui no nosso país, que é o forró e o samba, tá bom? Mas o gênero que é mais conhecido no exterior como ritmo brasileiro é o samba por conta do evento que acontece anualmente, que é o carnaval. Mas o forró, ele é um ritmo extremamente forte que move aí a história popular brasileira e com certeza todos os nossos antepassados, o seu antepassado, o seu avô, o seu bisavô, né, o seu tataravô, já dançou alguma vez um forró, porque faz parte da história do Nordeste e o Maranhão, o estado do Maranhão, está incluído na região nordestina, certo? Bom, como que surgiu o forró, né? Como que surgiu esse termo? Como que será que surgiu o ritmo, né? A sequência de batidas? Como que nasceu esse gênero? Nós vamos entender agora, vamos fazer uma viagem no tempo, vamos voltar lá no século XIX, para ser mais preciso, tá bom? Onde a origem, né, nasce ali nos bailes populares, tá? E o nome não era formalmente chamado como forró, tá? Esses eventos, esses bailes que aconteciam eram chamados de forrobodó ou forrobodança ou forrobodão, né? Existem esses nomes aí
bem diferentes, mas que nessa época aí, no final do século XIX, era muito comum. E eram esses termos que eram utilizados para para se tratar ao gênero forró, tá bom? Nessa imagem vocês podem ver aí três pessoas, cada um portando um instrumento. E a gente vai ver daqui a pouquinho mais na frente que o forró é um gênero tão complexo, né? Tão cheio, tão potente, tão instigante para o movimento, mas é feito com apenas três instrumentos, né? Três instrumentos apenas completam é, o, a rítmica e harmônica do gênero forró. Uma curiosidade: vocês sabem de onde surgiu o termo rastapé ou arrastapé, né, que é tão relacionado aí ao gênero do forró? Isso porque os locais onde aconteciam esses bailes, né, esses bailes populares no final do século XIX, eles tinham um toque diferente, tá? Um padrão. Esses locais onde aconteciam esses bailes, fossem eles a céu aberto ou em locais fechados, eles eram feitos de terra batida, assim como vocês podem estar analisando aí nessa imagem, tá bom? O chão era feito de terra batida, isso mesmo, eles colocavam o barro e eles batiam o barro para ficar mesmo bem firme o chão, tá? E quando eles iam iniciar o baile, eles tinham o hábito de molhar o chão. Isso mesmo, eles pegavam os baldes de água e iam molhando o chão do salão de terra batida, para que a poeira não se levantasse durante o baile quando as pessoas estivessem dançando. Até porque a gente sabe que o barro ele seca, né? Então, quando as pessoas fossem todas dançar ao mesmo tempo ali, né? O forró, a poeira ia subir, né? Então eles molhavam o chão de terra batida para preparar o lugar para acontecer o baile, né? Do forró, onde eles tocavam as músicas de gênero forró. E esse termo de arrastapé ou arrastapé ele surgiu, né, pela forma como as pessoas dançavam. Isso mesmo. O local ele influenciou também na dança que é típica do forró, onde você faz os passos sem levantar muito as suas pernas. Os movimentos são trabalhados mais com os braços e os pés tentam se manter o mais tempo possível no chão para que não se levantasse poeira. Exatamente. E daí surgiu o termo rastapé ou arrastapé, que eles dançavam arrastando os pés para que a poeira do salão não se levantasse. E vamos agora saber como que surgiu o nome. A gente já sabe como surgiu o, a forma como se toca, a gente já sabe como surgiu a dança do gênero, e agora vamos saber como surgiu o nome. Gente, essa questão é muito engraçada, como muitas coisas relacionadas ao que o nordestino faz é engraçado, porque de fato nós temos essa habilidade de dar ânimo até as coisas que são sérias. E nesse tempo, segundo alguns historiadores, né, isso não é confirmado, mas é a hipótese mais aceita até então. Existia uma grande construção de uma ferrovia, né, aqui que atravessava a região ali do Sergipe, e nessa construção existiam muitos trabalhadores ingleses que falavam a língua inglesa. E como os ingleses eram que possuíam uma posse financeira maior, né, já que o Nordeste sempre foi muito carente de recursos financeiros, eles que organizavam os bailes, eles admiravam muito a cultura nordestina e eles organizavam os bailes e convidavam os nordestinos, né, para realizar os bailes de forró. Mas o nome, né, que era dado a esses bailes pelos ingleses eram chamados de for all, que significa para todos em português, tá? O nome dos bailes para os ingleses era for all, certo? For significa para e all todos, então para todos. Olha, vamos fazer hoje um for all, que significa vamos fazer hoje um para todos.
tá? Que é o famoso baile lá que tem aquele ritmo dançante legal na terra batida, que todo mundo se diverte e se alegra. Mas aí o nordestino, sem ter esse hábito de falar inglês, ele pegou, né, o inglês for all e juntou logo tudo e deixou mais simples de falar. Forró. E aí surgiu o nome forró, do for all, que foi brasileirado, que foi aportuguesado para forró. E aí surgiu o nome do gênero forró, variante de forró. E esses são os três instrumentos que são utilizados, os três instrumentos básicos, tá bom? Que são utilizados para se fazer o ritmo que compõe o gênero do forró, que é a sanfona, que é um instrumento harmônico de sopro, tá? Não é um instrumento eletrônico, por parecer um teclado, tá bom? É um instrumento de sopro, onde dentro dele existem como se fossem várias gaitas, né? Pequenas gaitas, pequenas flautinhas. E aí, nesse movimento de abrir aquele leque ali, né? De abrir e fechar, existe uma movimentação do ar e que esse ar, ao passar nas pequenas gaitas que existem dentro da sanfona, fazem o som necessário. Por isso que sempre que você for ver alguém tocando um acordeão ou sanfona, vai verificar que a pessoa precisa estar o tempo todo movimentando aí essa parte que produz o ar, que é a movimentação do ar, tá bom? Para que saia o som. Esse é o segundo instrumento que está aí no meio, tá bom? É só o vetor dele, que é o triângulo, tá? O triângulo é um instrumento também muito simples, apenas feita de metal dobrado, e a forma como se toca ele também é muito interessante. Por conta da vibração, ele é um instrumento rítmico de impacto, e a vibração do triângulo é variada de acordo com a forma como você segura ele. Se você segura com a mão aberta, ele dá um som amplo. Se você fecha a mão ao segurar o triângulo, ele dá um som fechado. E com a sequência de batidas e utilizando dessa tática de variação, sai-se aí o som do triângulo para a composição do gênero. E o último e terceiro instrumento básico é o zabumba, que também pode ser substituído pelo bumbo ou pelo surdo, tá? De qualquer forma, o zabumba vai ser um tambor com um som muito grave, tá? Que vai substituir o som do bumbo aí da bateria, que faz o som bem gravezão, tá bom? Esses são os três instrumentos básicos que são utilizados para realizar, para gerar, na verdade, o ritmo que compõe o gênero do forró. E para que a gente possa ver isso, né, em ação, eu preparei aqui um vídeo de 3 rapazes fazendo forró com os 3 instrumentos básicos, tá bom? Então, vamos dar uma olhada agora.